Salve fãs de off-road, o Zona de Rally tá aqui para compartilhar com vocês cada vez mais dessa modalidade incrível do automobilismo internacional e também brasileiro, que é o Rally Ride, onde somos campeões mundiais atualmente em 2026 após o título do Lucas Moraes em 2025 competindo pela TGR. Há 3 anos eu comecei a cobrir o Rally Dakar de casa, tentando aprender à distância, estudando cada vez mais o site, a categoria, conversando com os pilotos, seguindo nos vídeos. Em 2024 foi uma cobertura super extensa, né, com 17 brasileiros, deu para aprender muita coisa. E cada ano eu venho tentando trazer uma coisa diferente. Esse ano eu não gravei nenhum vídeo e estava pensando aqui o que eu podia trazer para vocês de diferente, para a galera que chegou e que está aprendendo agora sobre Rally Ride, que na verdade o mais difícil do rally, gente, é entender como ele funciona, né? Como que a gente consegue compreender o dinamismo da prova para entender que ele é complexo, que é um esporte, que existem regras, que existem muitos detalhes e que realmente você ser elite dentro desse esporte coloca você num patamar de talento e de referência muito grande. E a gente é muito grato pelo Lucas estar representando o Brasil de uma maneira tão maravilhosa há tanto tempo, desde que começou aí a sua saga em 2023 no Rally Dakar, sendo pódio inédito. Eu tô um pouco sumida de gravar vídeo. Cada ano eu tento trazer um pouco mais de novidade, mudar um pouco o estilo. Também muda de acordo com aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou conhecendo, também que eu tenho tempo para fazer e ir trabalhando com vocês. Nessa reta final, eu vou trazer aqui algumas informações das perguntas que chegam para mim, das interações e também do que eu acredito que é o mais difícil de entender no Rally Ride para a gente consumir esse esporte como uma modalidade de automobilismo, assim como a Stock Car, assim como a Fórmula 1, enfim, como tantos outros esportes a motor. E no caso do Brasil, o rally fica silenciado, sumido dessa narrativa esportiva brasileira, até porque hoje nós somos campeões mundiais de Rally Ride com o Lucas Moraes, 5 provas, 4 pódios no ano. O Rally Dakar ele ficou em 13º, Abu Dhabi ficou em segundo, África do Sul terceiro, Portugal primeiro e no Marrocos em segundo. Então, na soma total do ano, ele foi campeão mundial. E nada é dito praticamente sobre isso nos programas esportivos. A gente sabe que muita gente batalha, coloca num programa, a Band Esportes está lá em loco com o Celso Miranda acompanhando essa prova, mas é muito longe do destaque que a gente gostaria, que a gente imagina que poderia ter, se as pessoas compreendessem de fato o que é o rally, o que é o Rally Dakar e o que o Lucas representa hoje nesse cenário internacional. Então, para a gente começar a andar com essas informações, hoje eu peguei a Stage 10, que é a saída da etapa maratona, para a gente falar um pouco de como que a prova organiza essas informações para que os pilotos e navegadores possam se preparar para a prova. Gente, fazendo uma coisa bem assim caseira, porque eu não tô com tempo para editar mesmo, é só pra gente bater esse papo e que eu sinto falta, né, de vir aqui realmente postar. Então eu selecionei aqui algumas coisas que eu acho importante da gente falar sobre a Stage 10. Então hoje ela não é só mais um dia, como eu falei, ela é saída de uma maratona, né, vai ter aqui 420 quilômetros de especial, praticamente tudo em areia, com dunas que mudam o tempo todo. Então ela começa rápida, mas com uma dificuldade crescente ao longo da especial, que a gente vai acompanhar, no caso, aquele mapinha aqui que a gente vai vendo, né, onde cada um tá. Hoje a gente sabia que o Lucas, por exemplo, no quilômetro 115, estava liderando ali com 57 segundos, né? E a gente vai mudando esses QPs aqui e vai acompanhando as lideranças. O Lucas perdeu essa liderança no quilômetro 309, que aí ele caiu aqui para baixo, né? Voltando aqui para a stage, vamos falar de como é que é a etapa de hoje. Ela é uma stage super perigosa, porque ela tem dunas, fast, navegação fina, animais, acampamentos, e não tem a possibilidade, principalmente, da assistência pesada, né? Um guia básico desse rally para a gente discutir. Mas, Cris, o que é uma stage? Como eu entendo sobre as coisas que você está falando? Então, vamos lá. O que é uma stage, gente? Stage em inglês é estágio. Então, estágio é uma prova. A prova é a especial aqui no Brasil, que a gente chama de SS. Então, stage, estágio, prova e SS é praticamente a mesma coisa. É o trecho cronometrado definido ali pelo briefing da prova. Então, assim, eles vão rodar 700 quilômetros no dia, mas a especial que eles vão fazer tem 52 quilômetros de ligação. Então, é bem pouquinho, né?
mas a especial tem 368. Na etapa 8, por exemplo, eles fizeram um deslocamento absurdo, que foi de 418, né? Quase o mesmo tamanho do especial. Então, realmente, bem desgastante para os, né, pros competidores. Então, a stage é isso, né? O tempo cronometrado que conta para classificação. As stages, elas podem variar de tamanho, mas no Rally Dakar, normalmente, elas não têm menos do que 200 quilômetros. Só a última stage mesmo, de todas, é que acaba sendo menor, porque a gente fala que ela é de um tiro curto, né? E o Lucas é muito boa nessa stage. E hoje o Lucas tomou uma penalização de waypoint, né? Aí você me pergunta, Cris, o que é waypoint? O nome já diz, né? É um ponto, é um caminho, é um ponto ali na trajetória da prova. Eles precisam marcar esses waypoints no GPS, como se fosse um caça ao tesouro realmente. A navegação, ela é feita no Dakar e no deserto, principalmente nas provas do Mundial, por, por CAP, que a gente fala, né? Por navegação por referência. Porque você não tem as referências visuais, como a gente fala no Brasil, uma árvore, um mataburro, uma cerca. Então, no deserto, você precisa se achar naquela linha que existe ali através do GPS. Você precisa conectar esses waypoints. Então, você pode vir fazendo uma reta, né, daqui para do ponto A ao ponto B. Você pode fazer por aqui, você pode fazer por aqui, você pode fazer em linha reta, não importa, mas você precisa chegar naquele waypoint. E hoje o Lucas não fez um waypoint, né, então tomou 15 minutos. O que é o deslocamento, né, que a gente já falou? Ele, tecnicamente, não é cronometrado realmente da corrida, ele não faz parte da corrida em si, mas ele faz parte da prova, porque ele é um combo. Então, você tem que respeitar dentro do cenário da prova as coisas que acontecem ali. Então, no deslocamento, você tem que respeitar regra de trânsito, limite de velocidade, tempo de deslocamento. Você tem 100 quilômetros para deslocar. E eles calculam que em 100 quilômetros você vai fazer no máximo em 1 hora e meia. Então você tem 1 hora e meia para fazer aquele deslocamento. Se você chegar lá com 1 hora e 40, você vai tomar uma penalização. O que é a penalidade? A penalidade é um conjunto de coisas que vem ali dentro do regulamento do Dakar, que é bem extenso, do Mundial. E em algum momento eu venho trazer esse vídeo aqui contando um pouco melhor sobre como é que funcionam as penalidades. Mas ao longo do tempo também eu fui aprendendo, estudando de acordo com aquilo que foi acontecendo com os competidores. Então existem documentos que eles colocam lá nessa parte específica para você acompanhar qual foi a penalização, por que razão. Aí, dependendo da penalização, os competidores podem ir lá fazer uma contestação e aí vai sair essa contestação. Então, enfim, eu acho que o Sainz, inclusive, por exemplo, tomou um penal de velocidade no deslocamento esse ano, porque ele excedeu o limite de velocidade. E o que acontece? Eles recebem um briefing dessa prova, né? Como funciona na prática? A etapa 10. Então, ela vai começar lá no bivac, que é o acampamento que eles estão, vão até Bicha, 420 quilômetros, mais a especial, mais as ligações, né, o trecho de ligação. E qual é a característica dessa prova? Ela vai ter um terreno de muita areia, muita duna, variando cor, formato, leitura, né? Então, assim, é um domínio de piso realmente, né? Porque uma hora tá mais fofo, uma hora tá mais duro, uma hora tá mais alto. Então, assim, você tem determinados momentos da prova que você evolui mais na velocidade, outros momentos você tem que tomar cuidado para não atolar em determinadas situações. No caso de amanhã, normalmente quando sai da etapa maratona, eles fazem distâncias diferentes para motos e carros, então quem larga na frente normalmente não tem, o que a gente fala, o rastro da prova, porque nos dias normais as motos largam antes. Então quando os carros e os UTVs começam a largar, eles já têm uma certa referência na duna. Quando isso é separado, eles não têm mais essa referência. Então, quem abre a especial, que a gente fala, normalmente perde muito tempo, porque anda mais devagar, porque tem que ter mais cautela, né? Principalmente nessas dunas incrivelmente perigosas, que a gente vê as imagens. Infelizmente, eu não posso usar as imagens aqui por conta de direitos, mas é só a gente navegar aí no site do Dakar e no Instagram que a gente vai ver o quanto que acontece incidente nas dunas, né? Inclusive o Marcos capotou ontem, o Bozano, o Gonzalo. A ida para o Wade é bem traiçoeira, que ele tá botando aqui que tem pouca visibilidade, principalmente com fast fashion, né? Então, erro de navegação é muito comum. A gente tá vendo que muita gente tá errando todo dia navegação esse ano, né? Na segunda metade da especial já fica mais duro, né? São essas dunas mais altas, alaranjadas, rochas escuras.
Enfim, aqui já bate o cansaço, né? Porque eles dormiram no deserto, enfim, toda aquela situação que já acumula da noite anterior. Fora isso, ainda tem os pontos de vigilância que eles precisam ficar ligados, né? Então, assim, por exemplo, do quilômetro 124 a 148 vai ter um acampamento de animais. Então, tem que tomar cuidado. Quilômetro 42, poste elétrico. Do 133, quilômetro 103, dunas quebradas. 167, grandes descidas cegas. HP de alta velocidade em mau estado. Marcas de subida e descida poucos visíveis. Perigo real e erro de linha de perda de controle. Funil de areia logo após a crista, pouca visibilidade. Então, gente, basicamente como funciona uma prova de Rally Ride? Existe um briefing determinado pela prova, em que é passado para os navegadores, principalmente, né, e para as equipes. É um jogo mental, de estratégia, logística e muita habilidade para dirigir em variados tipos de terreno. No Rally Dakar, as especiais podem ser de 200 a 500, 600 quilômetros de cronometrada fora de deslocamento. Então, para entender uma prova de Rally Ride, você precisa entender todo o contexto de como os competidores recebem o briefing da organização para realizar cada stage. É isso, gente. Espero que eu tenha trazido aqui algumas curiosidades, informações que estimulem aí a vontade de vocês de acompanhar mais o Rally Ride. Então, bora torcer. Dúvidas, curiosidades, manda aqui. Beijo, tchau.